Fala galera, beleza? Bom, vou passar aqui para vocês, fazendo esse vídeo aqui para passar um relato que aconteceu comigo, né? E isso pode ajudar muitos de vocês aí, caso venha acontecer também. A gente está aqui a bordo do Creta Platinum, né? Ele é 2024, modelo 25, comprado 0 km, né? E o que aconteceu foi bem esquisito, porque eu tirei o carro da concessionária no primeiro dia, andei com o carro normalmente na cidade, o motor se comportava normalmente. Só que na primeira vez que fui fazer uma viagem com ele, na estrada, ao exigir um pouco mais do motor para fazer uma ultrapassagem, uma situação bem específica, né? Aí o motor deu umas falhadas, deu um falhamento no motor, a gente sentiu ele dar uma trepidação, assim, um falhamento. E depois desse incidente ele ficou extremamente fraco, falhando e bastante fraco. Aí a gente estava em estrada, né? O carro estava cheio, inclusive, estava com bagagem, a família no carro. E eu, na estrada mesmo, aí acabei encostando o carro no primeiro posto de gasolina que eu encontrei. Aí desliguei o motor, né? E depois de algum tempinho eu liguei o motor de novo. Ele estava funcionando normal, sem nenhum problema, então eu segui viagem. Aí, mais à frente, alguns quilômetros depois, eu resolvi de novo submeter o motor àquela mesma situação. Dar uma apertada no motor para ele reduzir uma marcha e ter desempenho. E aconteceu novamente a mesma coisa. Ele falhou durante esta aceleração e a partir daí ele de novo acendeu a luz da injeção eletrônica e de novo ficou extremamente fraco. A partir dessa falhada e quando acende a luz da injeção eletrônica no painel, ele fica muito fraco e falhando, né? E ele não consegue chegar a mais de 100 km por hora nessa situação. Aí mais uma vez na estrada eu encontrei um lugar seguro e encostei o carro e desliguei o motor mais uma vez. Ao ligar o motor de novo, ele estava funcionando normal novamente, mas dessa vez a luz da injeção não apagou mais. Ela ficou acesa o tempo inteiro, porém o motor funcionando normal. E eu continuei viagem porque depois que eu percebi que ao desligar o motor ele ficava normal, o funcionamento é normal, gente. Dentro da cidade, por exemplo, você não percebe que tem algum problema acontecendo com a injeção eletrônica. Na noite ainda lá no interior, né, que eu estava indo para o interior nessa ocasião, durante a noite a gente foi sair com o carro na cidade lá para dar uma volta e eu dei uma forçadinha para ver se aquilo tinha parado, porque a minha intenção era... queria ver se não era uma questão momentânea do combustível, de aquecimento, sei lá. Então eu testei também à noite e ele de novo falhou. E dessa vez ele apresentou até na central multimídia um código que eu vou colocar na tela aí para vocês. Ele mostrou isso aí acontecendo e isso apareceu, eu tirei a foto, fiz o registro, depois isso aí apagou e depois não teve mais nada na central multimídia. Mas a luz de injeção ficou acesa o tempo inteiro. Enfim, foi desse jeito aí. Aí eu retornei viagem, a gente continuou a viagem. Na volta da viagem eu já não apertei mais para perceber, né? A luz da injeção continuava acesa e eu não apertei mais o acelerador para testar, porque eu já vi que tinha um problema mesmo, tá? Ok, quando eu voltei para a cidade, eu levei o carro na concessionária e expliquei o que estava acontecendo. Aliás, antes disso, eu tenho um scanner em casa. Então eu usei esse scanner porque eu queria já saber o que a injeção iria mostrar para a gente, né, qual era o problema relatado. Então eu usei o scanner e eu vi no scanner que é um código já conhecido. Na verdade ele dá dois códigos sempre, que é um código da família P. P0300 indica falha de ignição em um ou mais cilindros do carro. Então o P0300 sempre vai estar associado a um outro código em seguida, que esse era o mais importante, que era o P0303, que mostrava uma falha de combustão no cilindro 3 do carro. Esse tipo de falha, ela tem algumas origens, algumas causas, pode ser por as mais prováveis: vela de ignição, bobina de ignição ou mesmo até bico injetor, né? Esse último menos provável, mas não pode ser descartado. E algumas outras falhas também, eu estou falando falhas da parte de ignição, mas podem ser falhas mecânicas no motor também, válvulas nos cilindros que não estão vedando direito, tal, porque ele é uma falha de combustão, não é uma falha de ignição. A falha de combustão, ou seja, de queima, de explosão, ela pode ser causada por várias coisas, inclusive por uma falha de ignição. Mas para encurtar a conversa,
Eu já sabia, já estava isolado que o problema era no cilindro 3, isso já é um bom indicador. E eu fui para a concessionária, levei o carro munido dessas informações. Chegou lá, eu pedi para conversar com o chefe da oficina. Eles fizeram os testes em concessionária, na oficina, e viram que de fato existia um problema que era na bobina de ignição do carro. Eles substituíram a bobina por uma bobina de testes que eles têm na oficina, e fizeram testes com o carro, e o carro ficou normal, testes de exigir bastante performance do motor, e o carro se comportou perfeitamente com isso. Então eles tiveram a certeza que era bobina, porém eles não tinham a bobina no estoque de peças dele nova. Então solicitaram a Hyundai essa bobina, e teve um prazo para essa bobina chegar e tal. Nesse meio tempo eles me assistiram, a própria Hyundai me assistiu, fornecendo um carro, um aluguel de um carro, né, para eu utilizar durante esse período. Foi tudo muito bem, mas só o que me causou estranheza foi o fato de eles não terem uma bobina, porque eu considero isso uma peça simples que deveriam ter. Esse motor 1.0 turbo de 3 cilindros, ele está sendo muito bem comercializado, muito vendido há mais de 2 anos, então eu imaginava que essa era uma peça que deveria ter em concessionária, mas estranhamente não tinha isso em estoque na concessionária, tá bom? Então eu quis fazer questão de deixar esse relato para vocês, gente, porque eu até perguntei no concessionário lá se era comum, se isso estava acontecendo, e a consultora que me atendeu disse que no Creta ela não tinha visto ainda. Ele era muito mais comum no HB20. Porém, esses dois carros compartilham o mesmo motor, com algumas programações de centrais diferentes, mas o mesmo motor, em tese, equipam os mesmos carros. Então, para quem tem um carro, seja Creta, seja HB20, que estiver passando por um problema desse, lembrando que no uso urbano da cidade, sem exigir do motor, ele não vai falhar. Então você até pode estar com um problema de bobina também, que era um problema de fabricação, sem nem saber. Você só vai descobrir isso no momento que você for exigir mais do motor, aí você vai descobrir que ele tem um problema na bobina, tá? Porque o meu, por exemplo, funcionou normalmente em circuito urbano, até subindo ladeira e tudo, nunca falhou. Foi só numa questão dessa mesmo, de exigir mais numa ultrapassagem, numa estrada, que ele apresentou o falhamento, tá bom? Quis compartilhar isso com vocês para poder deixar quem estiver passando por um problema parecido já ter uma ideia mais ou menos do que vai enfrentar. Pode não ser no cilindro 3, pode ser em algum dos outros cilindros, mas no meu caso foi no 3. Ok, gente? Se te ajudei de alguma forma com essas informações, por favor, deixa o seu like, porque isso é muito importante para o vídeo, para o YouTube divulgar esse vídeo. Se puder, se inscreva no canal também, tá? E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, porque isso pode ajudar realmente alguém que estiver meio que desesperado com uma situação como essa, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.